Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 3 do nosso curso. Nós estamos falando sobre trabalho e energia. E nesta aula nós vamos discutir um importante conceito relacionado à energia, na verdade um tipo de energia, que é a energia cinética. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem um corpo, esse corpo está se movimentando sobre uma superfície, então ele vai se movimentar do ponto A até o ponto B de uma superfície e sobre ele está agindo uma força F. Então F atua sobre o corpo, ele se movimenta do ponto A até o ponto B. Se eu quero saber qual é o trabalho realizado pela força F, eu utilizo a definição que a gente aprendeu na última aula, né? Esse trabalho vai ser a integral de A até B do produto escalar entre F e dx, só que aqui, como a força de deslocamento está na mesma direção, a gente pode excluir a notação vetorial, né? E ficar só com o integral de A a B de F dx. Então, pela segunda lei de Newton, a gente pode escrever essa força F da seguinte maneira. F é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então a força também pode ser escrita como sendo m dv dt. Utilizando essas duas definições de trabalho e de força, né, na verdade substituindo aqui esse valor da força na equação do trabalho, a gente encontra que o trabalho que a força realiza de A a B pode ser escrito como sendo a integral de A a B m dv dt, que é a força, dx. Eu posso organizar aqui essa expressão para ficar m dv dx dt. Quem é dx dt? Dx dt é a velocidade. Então, na verdade, o trabalho que a força realiza de A até B é a integral de A até B, mv dv. M multiplicado por v, que é o dx dt, dv. Então, como o m é constante, a massa é constante, ela sai da integral, eu fico só com a integral de A até B de V dV. Bom, então aqui eu estou interessado em descobrir qual é a integral de V, né? E os limites de integração A a B aqui, como eu estou realizando essa integral em termos da velocidade, então aqui é a velocidade no ponto A e aqui a velocidade no ponto B. Então o resultado dessa integral vai ser m e a integral de V dV vai ser v quadrado sobre 2. Portanto, o trabalho de AB vai ser mv quadrado sobre 2, com a velocidade variando de VA até VB. Então, substituindo aí VA e VB na nossa expressão do trabalho, nós encontramos que o trabalho de AB é mvb quadrado sobre 2, substituir aqui VB em V, menos mv quadrado VA quadrado sobre 2. Substituir aqui o VA em V. Essa grandeza aqui, mv quadrado sobre 2, é o que a gente chama de energia cinética K. Então a energia cinética de um objeto está relacionada à sua massa e à sua velocidade, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver dois corpos com a mesma energia cinética, mas com, digamos, massas diferentes, aquele que tiver maior massa tem que ter uma menor velocidade. Aquele que tiver a menor massa tem que ter uma maior velocidade para que suas energias cinéticas sejam iguais. Então essa quantidade, como eu falei, é chamada de energia cinética. Então isso aqui é um tipo de energia. Portanto, se isso aqui é energia cinética, mv quadrado sobre 2, substituindo na equação do trabalho, aqui a gente tem mvb quadrado sobre 2, então isso aqui é a energia cinética que o objeto tinha quando chegou no ponto B, KB, menos a energia cinética que o objeto tinha ao sair do ponto A. Então, o trabalho realizado ele vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso é o que a gente chama, essa relação entre trabalho e energia cinética, de teorema do trabalho e energia, tá? Na verdade, esse teorema ele não se aplica apenas à energia cinética. O trabalho ele é tanto a variação da energia cinética como a variação da energia potencial também. Então, se o trabalho for maior que zero, o que é que significa? Trabalho maior que zero significa que
a energia cinética em B é maior que a energia cinética em A. Portanto, a energia cinética ela aumentou. Se o trabalho for menor que zero, aí isso significa que a energia cinética em A era maior que a energia cinética em B. Ou seja, a energia cinética diminuiu. E se o trabalho for igual a zero, isso significa que a energia cinética é constante. Ou seja, a energia cinética inicial Ka, é igual à energia cinética final, Kb. Esse teorema aqui do trabalho em energia, a gente pode utilizar ele, por exemplo, uma aplicação prática dele, para determinar a velocidade inicial de um objeto que é lançado aqui para cima, está na direção y. Então ele é lançado. Quando a gente estudou cinemática, a gente viu que se a gente lança um objeto, ele chega até uma certa altura e para. Então a velocidade dele vai diminuindo até chegar em zero e aí depois o objeto volta a cair. Nesse caso, a gente descobriu como a gente encontrava a velocidade inicial aqui do objeto, utilizando as equações da cinemática. Nós podemos fazer a mesma coisa utilizando aqui o teorema do trabalho e energia. Então, utilizando esse teorema, o que a gente tem? A força que atua aqui nessa bola que foi lançada é sempre constante, é sempre menos mg na direção j, tá? Portanto, o trabalho aqui realizado pela força gravitacional vai ser F vezes ΔY, que é a variação de altura aqui sofrida pela esfera, né, pela bola. Conforme isso aqui da nossa primeira definição de trabalho. Então, isso aqui é igual à variação da energia cinética. Então, quem é F ΔY, né? F, como a gente viu, é menos mg. Então, aqui menos mg. E a variação de altura é h. Então, h foi a variação da altura. Então, isso aqui vai ser menos mgh. Quem é a energia cinética final? É mv² sobre 2, onde v é a velocidade final aqui da bola. Quem é a energia cinética inicial? mv0² sobre 2, onde v0 é a velocidade inicial aqui da bola. Como a gente sabe que a bola chega lá em cima com a velocidade igual a zero, então eu elimino esse termo aqui. E aí, analisando o resto, né, que sobrou, eu posso concluir facilmente que a velocidade inicial é igual a raiz de 2gh. Um resultado esse que a gente poderia obter da mesma maneira, utilizando as equações da cinemática. Só que seria um pouco mais trabalhoso, né? Analisando assim é bem mais simples. Bom, e o que acontece se o movimento for tridimensional? Então, como é que eu escrevo agora o trabalho para uma partícula que sai da posição A? Então, a posição A ela é descrita por um vetor RA e vai até a posição B, que é descrita por um vetor RB, tá? Por uma trajetória qualquer. Então, nesse caso, o trabalho ele vai ser a integral do ponto A até o ponto B de f dr, né? Agora não é mais dx, porque eu estou tratando aqui em 3 dimensões, então agora é dr. Esse dr nada mais é do que o elemento diferencial aqui, uma pequena variaçãozinha em cada ponto da trajetória. Então o dr ele aponta aqui em diferentes direções, tá? E o dr pode ser escrito dessa forma. Dr é dx na direção y, dy na direção j, mais dz na direção k. Então isso é a nossa definição do dr. O trabalho ele vai continuar sendo igual à variação da energia cinética. Então o trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, ele vai ser a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Só que agora a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que levar em consideração agora que elas vão ter componentes em x, componentes em y e componentes em z. Tá? Essas componentes, o módulo delas, ou seja, o módulo delas ao quadrado, né, no caso VB² e VA², são dados por essas relações aqui.